programa Ecologia em Ação agradece a presença dos telespectadores da TV Cidade e temos hoje 2 convidados especiais no programa. Aliás, todos os meus convidados são especiais. E nós temos um assunto muito importante para falar no dia de hoje. É um assunto que interessa para Joinville, interessa para todos os municípios da Munesc, do entorno da Baía da Babitonga. É um projeto em discussão que vai projetar, vai programar a Baía da Babitonga para as gerações futuras. O que nós temos hoje de qualidade de vida na Baía da Babitonga, nós queremos garantir para os teus filhos, teus netos, para que você não precisa vender o teu box no JIC, no Joinville Yacht Club. E assim você sabe que o esforço dessa geração de agora, do século XXI, do começo do século XXI, é para as gerações que estão chegando. Os nossos convidados é a Daniele, depois você se apresenta, e o Fabiano. Daniele, você é professora? Eu sou bióloga, né, e atualmente acompanho a equipe do projeto Babitonga Ativa. E nós somos contratados pela Univille, não com cargo de professores, mas sim, eu, no caso, sou a pesquisadora do projeto Babitonga Ativa. E o Fabiano? Eu também sou biólogo, estou integrando a equipe do projeto Babitonga Ativa, que é um projeto ligado à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Univille. Muito bem. Estão apresentados. E você é coordenador do projeto Babitonga Ativa? Coordenador executivo. Executivo. E a Daniele? Eu sou bióloga e convidada, pesquisadora. Convidada. Então tá. A coordenação é de quem, então? Coordenação geral? Geral. Da professora Marta Creme. Ah, da Marta. Eu gostaria que vocês explicassem o que é o programa Babitonga Ativa e quais os motivos que o levaram a se organizar. Então, o Fábio começa dando essa explicação. Nós temos 13 minutos do programa. Ok. Bom, o projeto Babitonga Ativa surgiu da necessidade que a gente enxergava de unir os diferentes setores que estão, de alguma forma, ligados à Baía do Babitonga, nos 6 municípios do entorno, né? Para trazer uma perspectiva, uma visão ecossistêmica da Baía, né? Considerando a Baía como um ecossistema. Que são 6 setores? São 6 municípios. Ah, 6 municípios. 6 municípios, que é Itapoá, Garuva, São Francisco do Sul, Barra do Sul, Balneário, Barra do Sul e Araquari. Isso. Araquari. E Joinville, claro. Isso. Então a necessidade de colocar os diversos setores de usuários da Baía, diretos ou indiretos, num fórum colegiado que pudesse discutir quais os rumos, né? Como cuidar da Baía, o que fazer, o que não fazer, como fazer, quando fazer. Esse é o objetivo principal. Então, o objetivo principal é formar esse grupo multissetorial que a gente chama de Grupo Pró-Babitonga, que vai incluir os diversos setores da sociedade dos 6 municípios do entorno da Baía. E uma vez esse grupo constituído, ele vai ter a oportunidade e a responsabilidade de construir um plano de gestão, que a gente chama. Ele tem um nome um pouco mais complexo, que é Plano para a Governabilidade do Ecossistema Babitonga. Mas a gente chama de plano de gestão para facilitar a linguagem, né? Como é que você organizou esse grupo? Deixa isso para a Daniele. Então, esse grupo, ele já vem tentando pleitear esse projeto em alguns outros editais, né, previamente, e não teve muito sucesso. Então, nesse momento que teve um edital lançado pelo Ministério Público Federal, nós mandamos um projeto e aumentamos a escala de abrangência, não só para a formação desse grupo, mas também para integrar outras atividades relacionadas à ecossidadania, relacionadas a atividades de pesquisa, mapeamento e zoneamento do ecossistema Babitonga de acordo com os diferentes usos que existem nesse local. Então, o objetivo é dar uma transparência para os moradores da Baía da Babitonga, né, da utilidade dessa baía, desse ecossistema, não só porque ele produz no seu ecossistema muito alimento, é o gerador de alimento, toda a pesca da litorânea, ela provém da sustentabilidade dessa baía, que eu acho que é um tema muito importante, que deve ser um dos focos do grupo de trabalho, né? Mas
Como se organizou esse grupo? E como é que ele se originou? E quais são os resultados que vocês já obtiveram em benefício da sustentabilidade, da transparência? O que o contribuinte já pode ver de resultado? Certo. O projeto, então, ele surgiu a partir do edital do Ministério Público, como a Daniele colocou, né? Em 2008, teve um emborcamento da barcaça da Norsul, certo, que causou um dano classificado pela Marinha do Brasil como um dano ambiental muito grave. E isso gerou uma multa, né? Uma multa por crime ambiental. Essa multa, normalmente, ela iria para o Fundo de Direitos Difusos, né? Esse recurso iria para lá. O que aconteceu de diferente e inovador aqui, acho que em escala do Brasil, é que o Ministério Público Federal local, aqui de Joinville, falou, poxa, se o prejuízo foi aqui, esse recurso tem que ser aplicado diretamente aqui. Exatamente. Então abriu o edital, no qual a gente foi contemplado, e além do nosso 800 projeto... mil reais, né? O edital era de 8 milhões de 8 reais. milhões. Exato. O nosso projeto específico, ele tem 1.800.000. E tiveram mais 8 projetos aprovados, entre a Prefeitura de São Francisco do Sul, Prefeitura de Itapoá, a ONG ADEA de Itapoá, o Instituto Federal Catarinense e a ONG Vidamar. Foram o nosso e mais 8 projetos, né? Então, os resultados já são notáveis, o dinheiro já foi liberado, já está sendo aplicado. Ainda não para todos os projetos, alguns já foram. O nosso já teve a primeira parcela de recurso liberado, a gente está fechando o 6º mês de atividade e como produto assim, que a gente já tem de resultado concreto, a gente fez um seminário juntamente com os outros projetos que foram aprovados no edital e desse seminário surgiu um grupo estratégico de mobilização, que o objetivo desse grupo é pensar na estrutura, no funcionamento desse fórum colegiado que a gente chama de Grupo Prova Bitonga, que até o ano que vem ele vai estar operando já. E além disso, diversas atividades de pesquisa, né, e de mobilização socioambiental, cultural, né, já tiveram uma das atividades que a gente desenvolveu com vários setores de usuários diretos, são as oficinas de planejamento espacial marinho, que talvez depois a Dani pode explicar melhor, que faz parte do projeto de doutorado dela. E também tivemos atividades com o Museu do Mar, o Museu Histórico de São Francisco, em parceria com a ONG ADEA, com valorização, fortalecimento de cultura indígena já nesse momento. Então, nesses 6 primeiros meses, além da gente ter um panorama, né, dessas atividades de pesquisa, a gente também já começou a se envolver com atividades socioambientais e culturais. E o grupo estratégico de mobilização seria, acho que o grupo estratégico de mobilização, diria que é um dos mais importantes até o momento, porque é o espaço que a gente conseguiu reunir representantes dos diversos setores já nesse momento. Mesmo ele sendo um passo para a criação desse fórum colegiado, a gente já conseguiu envolver representantes de diversos setores da sociedade. Setor produtivo, setor portuário, ONGs, universidades. A gente já tá... Era essa pergunta que eu ia fazer para a Daniele. Quais são as adesões registradas até a reunião de hoje, por exemplo, essa reunião dia 11 de novembro? Então, junto a esse grupo, a gente está tentando desenvolver um plano de ação coletiva, que é, de certa forma, buscar que todos os integrantes dele nos ajudem no processo de mobilização e levando a ideia do projeto, que é uma ideia coletiva também, que é para um bem comum, né? Que é necessário para todos os que estão diretamente envolvidos com a Bahia e também não indiretamente com a Bahia. E dentro dessa participação até o momento, nós estamos buscando, principalmente porque ele surgiu basicamente com os 9 projetos que foram contemplados. E a partir daí, estrategicamente, começamos a pensar quem vai mapear, né, quais são as instituições locais e quem são os principais grupos que devem estar participando desse grupo estratégico. Então, neste momento, nós temos os grupos de usuários diretos de recursos da Bahia, que são pescadores, maricultores, o setor de agente de transporte aquaviário, que inclui o setor portuário, agentes de turismo. Também está envolvido as ONGs da região, as secretarias de meio ambiente. Então, nós estamos aumentando as representações dos diferentes setores dentro da participação Essas desse ONGs, grupo.
Qual é a qualificação delas? São ONGs ambientalistas, de ONGs pescadores? ambientalistas, exatamente. Associação Comercial e Industrial também está junto? Principalmente Os conselhos de meio ambiente fazem parte também? Os conselhos de meio ambiente foram convidados e também as ONGs, principalmente ambientalistas nesse momento. Então, com esse processo de mapeamento, que é um processo contínuo, nós vamos continuar com que essas instituições também tragam sugestões de novas instituições para estarem compondo esse grupo antes da formação do grupo Pró-Babitonga, que juntos vamos definir qual vai ser a formação, qual vai ser as adesões, as representatividades que vai existir dentro desse grupo. A reunião do dia 11 de novembro, no conceito de vocês, foi uma reunião de sucesso? Ela alcançou os objetivos ou faltou alguma coisa? A gente considera como um sucesso, porque a gente conseguiu... É a primeira reunião que a gente fez, ampliando a abrangência além dos 9 projetos selecionados. Né? Como eu falei, nesse momento a gente conseguiu ter representações do setor portuário, representações dos poderes públicos municipais, da universidade, do comitê de bacia, então a gente considera um sucesso. E foi justamente pensada para como planejar e quais os passos, a gente discutiu junto com esse grupo que estava lá hoje, quais os passos necessários e quem se comprometeria com qual atividade para a gente chegar na composição do grupo Pró-Babitonga, que é o fórum colegiado. E por enquanto a gente está num passo informal da construção, né? E um momento que o grupo Pró-Babitonga se estabelecer, aí sim as representações formalizadas e começar a construção do plano de gestão, né? Que é uma construção coletiva também. Essas entidades que fazem parte hoje e as que foram convidadas, elas se credenciam no portal do Babitonga Ativa? Tem um portal já tem um acesso, ou vocês já mandaram pela internet informações, solicitando informações dos convidados, dos que pretendem participar desse fórum? Sim, esse grupo estratégico de mobilização está nos ajudando a mapear essas instituições que têm potencial de participação. E nós temos os canais de comunicação também, quem tiver interesse, quiser tirar alguma dúvida, a gente tem uma página no Facebook, né, que é só facebook.com/babitongaAtiva. Ali tem o canal e também tem o blog, né, que é babitongaAtiva.wordpress.com. Muito bem, nós vamos então encerrando esse primeiro bloco e convidando nossos telespectadores para que fiquem na poltrona, que já voltamos. Estamos retornando nesse segundo bloco com o Fabiano e Daniele, ambos do Fórum Babitonga Ativa. É isso? Por enquanto ainda é o projeto. Projeto. Projeto Babitonga. Então eu perguntaria para o Fabiano, aonde o fórum vai se ancorar? Então, você pode contar essa história aí para os telespectadores? Existem alguns cenários possíveis para isso, né? Um cenário é a criação de uma unidade de conservação, que se pensa já há algum tempo, desde 2005, na criação de uma unidade de uso sustentável na Baía Babitonga, né? Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é a ampliação da abrangência do Comitê de Bacia do Cubatão Cachoeira, que seria também uma boa possibilidade de ancorar esse fórum colegiado que vai pensar as questões relacionadas à Bahia. Uma outra possibilidade, um outro cenário pode vir a ser criado com a participação, né, do Grupo Estratégico de Mobilização e, como é uma construção coletiva, podem surgir novas propostas, né? Então, a gente não tem intenção de impor nada. A gente está facilitando a interação entre diferentes atores que estão no entorno da Bahia. Então, tem alguns cenários possíveis, né? Esse fórum teria condições de, por exemplo, recomendar o órgão ambiental de licenciamento a não aprovar um determinado projeto? Poderia, mas essas atribuições, a arquitetura, a representação dentro do Grupo Pró-Babitonga, que é esse fórum colegiado, ela está em construção ainda. Da mesma forma, a gente quer construir isso com a participação popular.
Por isso a importância, né, da participação, convidando de novo a conhecerem a nossa página no Facebook, né, Babitonga Ativa. Pescadores das colônias de pesca, ONGs, ambientalistas ou não, né? Então, nesse primeiro momento de pensar como esse grupo vai funcionar, quanto mais participação tiver, melhor. Né? Porque a gente garante a legitimidade do processo. Vocês já pensaram em convidar o proprietário do Barco Príncipe para fazer parte desse fórum? Porque o diretor do Barco Príncipe, ele conhece a fundo a Baía da Babitonga, ele vê a degradação paulatina da Baía da Babitonga, passando todos os dias com o barco dele, ele já vem há anos praticando isso, né? Eles estão inseridos dentro do grupo de usuários diretos, né? A Dani acho que pode explicar, das oficinas que a gente está fazendo, a gente dividiu em 5 grupos de usuários diretos. Daniela, explica como é que é. Inclusive, você pode explicar isso para os telespectadores? Então, neste momento... Quais são os usuários diretos? Exato. Neste momento, levantamos, através de um mapeamento, que temos 5 grupos de usuários diretos dentro da Baía da Babitonga, que seriam os pescadores, maricultores, agentes de turismo, que no caso o Barco Príncipe, né, estaria dentro desse grupo, né? Os agentes de transporte aquaviário, que são os ferryboats, e os portuários, também o Glória Tour, que é os transportes coletivos, né, que atuam dentro da Baía, e os grupos de extração de areia, que são os mineradores, também são um grupo. Então, junto a esses grupos, nós estamos fazendo oficinas de mapeamento, em que nós mapeamos as áreas de uso, as áreas que são importantes dentro da Baía para todos esses grupos, onde eles estão indo, onde é preciso, quais são as áreas mais preservadas, áreas mais impactadas, e as áreas mais importantes para a conservação de forma geral. Então, essa é uma atividade que nós viemos fazendo e até dezembro nós estaremos finalizando essas oficinas para estar montando, né, uma sobreposição de todos os mapas que foram gerados, para no ano que vem a gente retornar junto a esses usuários para avaliar os resultados obtidos, botar num fórum de decisão, conversa sobre qual é o mapa final que nós queremos de zoneamento da Baía Babitonga. E é isso que vai para o plano de gestão que estamos construindo junto também ao Grupo Pro Babitonga, que é esse fórum que a gente busca que seja contínuo, né? Que não dependa só do projeto Babitonga Ativa para funcionar. Por isso que está sendo envolvido todo esse coletivo dentro desse processo, né? Daniele, vocês também estão prevendo um diagnóstico do sedimento da Baía? Do sedimento não exatamente, mas nós estamos prevendo um diagnóstico ambiental e um diagnóstico socioeconômico. O diagnóstico ambiental, ele está utilizando tudo que já foi feito de estudos ambientais dentro da Baía Babitonga, compilando para poder formar esse diagnóstico. E o diagnóstico socioeconômico tem essa parte, né, de utilização de um banco de dados também, certo, e também uma parte de complementação em atividades de campo e com uma análise de como se dá as interações dos diferentes grupos que estão operando na Baía Babitonga e no seu entorno. No caso, os sedimentos estariam contemplados dentro desses dados secundários que a gente está analisando para compor o diagnóstico ambiental. A gente não vai fazer a coleta do material em si, a gente vai analisar e compilar os dados secundários que estão disponíveis. Eu, inclusive, na audiência, no dia 11, eu apresentei em nome da Prema os diagnósticos que nós temos de 2 jornadas de levantamentos. Muito valioso esse material. O da Surema, hoje o IAP do Paraná, custeou todo esse levantamento, porque a Fátima não tinha laboratório, não tinha dinheiro para custear isso. E como foi uma solicitação da Associação de Meio Ambiente, a Prema, na época, nós recebemos uma doação de todo esse trabalho de coleta, de análise no próprio laboratório, no sentido de que a gente tivesse alguma informação, pelo menos. E a segunda jornada aí a Fátima já elaborou, usando os mesmos 17 pontos de coleta para poder fazer a comparação. E realmente nós tivemos, assim, surpresas com a concentração de metais pesados que foram identificados nesses diagnósticos. Então, é muito importante a utilização disso para uma projeção futura. O que fazer, aonde dragar, como dragar, se pode dragar. Então, isso é muito importante. Mas eu queria fazer mais uma pergunta para o Fabiano. Se o fórum é consultivo, se ele é deliberativo ou se ele é impositivo?
nesse momento, ele ainda é consultivo, porque ele não está formalizado, né? Uma vez ele ancorado em alguma daqueles cenários que a gente apresentou antes, a gente vai poder decidir isso também coletivamente, como vai funcionar esse fórum, né? Então, eu reforço de novo que o projeto ele não está trazendo uma receita pronta, impondo nada. Então, impositivo ele já não é, né? Então, essa construção ela vai ser gradual, né? Com a participação desse grupo estratégico de mobilização, que vai nos ajudar a pensar na arquitetura do grupo Pró-Bitonga. Mas ele vai ser recomendativo, né? No mínimo, né? Tem que ser, né? É porque provavelmente nós temos pela frente grandes projetos que já estão mapeados, em processo de licenciamento. Na Laranjeira vão querer colocar no maior pesqueiro da Bahia, vão colocar um terminal marítimo, que é o Mar Azul, já está na parte de licença de instalação. Nós temos o CMO, que é o estaleiro do pré-sal, que não sei se ainda vai compensar tirar o petróleo do pré-sal pelo baixo valor do petróleo mundial, né? E nós temos a ampliação do Porto de Itapuã, que é um outro impacto significativo. Todas essas instituições que tu citou até agora, elas já participaram com a gente dessas oficinas de mapeamento de recursos ecossistêmicos, que a gente chama, né? Inclusive tem um outro terminal que está pleiteando instalação, uma licença no Laranjeiras também, que é o Terminal Graneleiro Babitonga, TGB, e também o TGSC, que já está com licença de implementação, que é ao lado do Porto Público de São Francisco do Sul. Que legal. Então tem mais esses também dentro desse cenário, né? Todos eles já participaram de alguma forma também. Eu acho que eu vejo a importância desse fórum nesse momento, porque realmente a sociedade ela terá então um instrumento para se manifestar, vai ter um local, um espaço para se manifestar, porque o que hoje o ser humano mais deseja? Ele quer qualidade de vida. Então, qualidade de vida para nós não é porto. Qualidade de vida para nós não é terminal graneleiro. Qualidade de vida para o povo não é desmatamento. E não é dragagem para navios e mais navios passarem. Para isso existem outros espaços, a não ser uma baía, maior baía do maior sistema biológico que existe no litoral de Santa Catarina, é a Baía da Babitonga, é um berçário do mar. Como é que nós vamos, dentro de uma maternidade, instalar portos, fazer dragagem? Você imagina você numa maternidade para ter uma criança, lá está o cara com britadeira, com um caminhão, com basculante, e você tendo o teu filho nessa maternidade? Como é que é isso? Então, o povo vê com muita simpatia esse fórum, porque ele vê que esse fórum poderá agir diferentemente do sistema público, burocrático, corrupto que está aí. Que com dinheiro você consegue qualquer licença. Isso nós temos falado aqui no programa Ecologia em Ação. Todos os programas é pela decência, pela ética, pela honestidade, e não é pela gambiarra. E eu senti hoje na reunião que tem uma boa base ética nessa questão, gente confiável, que vai discutir de igual para igual com o empreendedor, e tenho certeza que nós vamos conseguir conquistar espaços que o empreendedor vai ter que ceder. E as compensações, principalmente as compensações, são um dos temas mais importantes. Não pode ser com cesta básica. Tem que ser com compensação na área onde o impacto vai ser criado, permanentemente. Ninguém vai me dizer que um porto não cria impacto ambiental. Os navios vão atropelar os barcos dos pescadores. Mas o programa está chegando ao final, e eu ia fazer mais uma última pergunta para a Daniele. Qual é a duração do projeto? O projeto tem duração de 24 meses. Então, nós temos ainda 18 meses pela frente, né? Sim. Então, esses 6 meses, assim, foram de bastante atividade, bastante corrido, mas também um momento de situar, apresentar propostas, mapear todas as instituições. Então, temos bastante trabalho pela frente e contamos também com a presença e com a colaboração, né, de todos também nesse processo, que estamos tentando fazer com que ele seja o mais inclusivo, participativo, transparente possível. Fabiano,
tuas considerações finais no programa. Eu queria agradecer o espaço para a gente apresentar a proposta, também a disponibilização dos dados da Prema, vai ser muito importante no nosso diagnóstico, e convidar para acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/babitongativa, e-mail babitonga.ativa@gmail.com. A gente está à disposição para qualquer esclarecimento e contamos com a participação de todos. Muito bem, telespectadores, encerramos assim esse programa de hoje, com informações importantes para todos vocês e para os descendentes de vocês. Esse programa vem lutando pela qualidade de vida e é o objetivo permanente do Ecologia em Ação. Até o próximo programa, vocês são meus convidados.